o desenvolvimento das cidades do estado, oferecendo linhas de crédito focadas na melhoria da infraestrutura urbana, agregando valor aos setores sensíveis da economia. Para o setor público, as linhas de financiamento são a partir de 0,49% ao mês e prazo de até 60 meses para pagar a carência máxima de 1 ano. A instituição financia obras como a implantação ou ampliação da malha viária, da infraestrutura industrial, de centros de comercialização ou distribuição agropecuária e o desenvolvimento de arenas para eventos esportivos, econômicos, culturais e sociais, com destaque para o meio ambiente. Para falar sobre o tema, convidamos o presidente da instituição, Milton Luiz de Melo Santos. Destacamos em suas atividades a função de coordenador de gestão das empresas estatais do Ministério do Planejamento e Orçamento, presidente interino da Caixa Econômica Federal, vice-presidente executivo do Conselho de Política Financeira do Estado de Minas Gerais, presidente do Banco de Crédito Real de Minas Gerais e secretário executivo do Banco Central do Brasil. O programa é apresentado pelo jornalista Sebastião Miziara. Olá, Rede Nacional, iniciamos o Tribuna Independente ao vivo de São Paulo. Nosso convidado, Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Agência de Fomento Paulista, Nossa Caixa Desenvolvimento. Boa noite, presidente. Prazer em tê-lo aqui no programa. Boa noite, Miziara. É um prazer muito grande poder participar desse programa Tribuna Independente e estar aqui na presença de dois ilustres amigos, nosso deputado Itamar Borges e o presidente da Associação Paulista de Municípios, o Marcos Monte. Marcos, boa noite. Mais uma vez, prazer em tê-lo aqui no programa. Boa noite, Sebastião Miziara. Meu boa noite também ao doutor Milton e também ao deputado Itamar. E é uma satisfação voltar aqui no Tribuna Independente para falar um pouco de desenvolvimento, que é muito importante nos dias de hoje. Itamar Borges, deputado estadual, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Guerra Fiscal, o prefeito mais premiado da história do Brasil, aqui conosco na banca. Boa noite, prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Sebastião Miziara. Uma satisfação estar aqui com os companheiros Marcos Monte, presidente da Associação Paulista dos Municípios, e também do nosso presidente da nossa Caixa de Desenvolvimento, Milton, para poder falar desse tema tão importante. Nós que já fomos agraciados com a presença do Milton no lançamento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e que tem como foco as linhas de créditos, tudo aquilo que nós disponibilizamos ou temos no estado de São Paulo para as prefeituras e também para o micro e pequeno empresário. É esse o foco e a agência tem importantes ações nesse sentido. Eu quero convidar o telespectador de todo o Brasil para participar do programa através do telefone 17 3355 8432 ou então pelo e-mail tribunasp@redevida.com.br. Você ouviu a biografia do nosso entrevistado, o tema é o desenvolvimento dos municípios. Prepare a sua pergunta e venha conosco. Presidente Milton, com as atividades iniciadas em março de 2009, a Agência de Fomento Paulista, nossa Caixa de Desenvolvimento, ela se consolida como a principal ferramenta de impulsionar o desenvolvimento do Estado com a marca do governo. Mas eu lhe faço agora a pergunta, e a pergunta apropriada, porque o senhor foi presidente da nossa Caixa. Valeu a pena a negociação feita da venda da nossa Caixa para o Banco do Brasil e a abertura da Agência de Fomento? Sem dúvida, Miziara, valeu a pena e eu posso dizer realmente com bastante tranquilidade, porque afinal de contas presidi o Banco Nossa Caixa desde janeiro de 2007 até março de 2009 e pude perceber claramente o quanto é difícil você fazer fomento, você praticar políticas de desenvolvimento em uma instituição financeira que tem acionistas privados, que tem investidores, que obviamente tem como primeiro ponto o quê? O retorno do seu investimento. E fazer política de fomento, naturalmente, exige a aplicação de recursos em taxas de juros ou com taxas de juros mais adequadas, taxas de juros que em algum momento chegam a ser até um pouco subsidiadas, porque esse é o papel do governo enquanto está voltado para políticas públicas. E agora, na nossa Caixa de Desenvolvimento,
nós pudemos praticar essas políticas de atendimento aos municípios, às pequenas e médias empresas, com recursos em condições muito mais competitivas, porque, afinal de contas, o recurso que nós dispomos é do nosso acionista controlador, é do Tesouro do Estado de São Paulo. Então, podemos realmente realizar operações com essas características, porque dessa forma nós atendemos a expectativa do mercado e não prejudicamos o investidor privado que acontecia em um banco que tem ações na Bolsa. O desenvolvimento dos municípios é o tema do programa de hoje. Para fazer pergunta nessa direção, o presidente da PM, Marcos Monte. Doutor Milton, eu acredito que quem está nos vendo agora quer saber como a nossa Caixa de Desenvolvimento pode ajudar, em primeiro lugar, as prefeituras municipais, no sentido delas mesmas ter alguma linha de financiamento e no sentido do poder local apresentar a nossa Caixa de Desenvolvimento empresas que estão no município que querem ampliar os seus negócios. Perfeitamente, Marcos. Olha, a sua pergunta é muito importante porque nos permite rapidamente falar um pouco sobre as linhas de financiamento que a nossa Caixa de Desenvolvimento hoje disponibiliza para o poder público municipal. Nós temos 5 linhas de financiamento, começamos a primeira em novembro de 2009 para permitir o financiamento de recapeamento e asfaltamento das ruas e estradas que dão acesso aos municípios aqui do estado de São Paulo. Depois, já no governo do Geraldo Alckmin, nós criamos mais 4 linhas de financiamento voltadas para atender a questão ambiental ou então para você, município, que deseja construir um distrito industrial e com isso atrair empresas que vão promover o desenvolvimento, também nós financiamos toda a infraestrutura do distrito industrial, bem como também se você quer construir um centro para a distribuição e armazenagem de produtos que, desta forma, vai permitir com que o município também possa gerar emprego com a atração de novas empresas. Nós temos essas linhas de financiamento, temos a linha também a Arena Multiuso e juntando essas linhas de financiamento que são voltadas para o poder público municipal, nós temos agora também as linhas de financiamento para as empresas que estão localizadas nos diversos municípios do estado de São Paulo, que tem taxas de juros extremamente competitivas. Nós temos taxas de juros que vão de 0,49% ao mês, mais IPC, não é? Até taxas de juros para capital de giro na faixa de 1,15% ao mês. Ou seja, o conjunto dessas linhas de financiamento é que permite à Agência de Fomento Paulista atender às demandas dos municípios, sejam elas de natureza de políticas públicas ou então do setor privado. Deputado Itamar Borges, aliás, você participa na sexta-feira, agora ou quinta, em Ilha Solteira, de um evento que vai discutir a guerra fiscal. A Assembleia Legislativa vai ao interior, na divisa do estado, ali na cidade de Ilha Solteira, pegando toda aquela região que margeia o estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul, no Rio Paraná, e vai levar a discussão, leva a frente parlamentar do empreendedorismo, com a presença de representantes da nossa Caixa de Desenvolvimento, da Invest São Paulo e também das lideranças da região, prefeitos, vereadores, associações comerciais, para debater não só o desenvolvimento regional, mas os problemas, os obstáculos que existem no sentido não só de, às vezes, atrapalhar ou segurar o desenvolvimento ou até de tirar alguns investimentos. Nós temos, às vezes, em algumas situações, perdido empresas e empregos, e agora nós esperamos que com as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, trazendo uma segurança jurídica, isso pare de uma vez por todas, e o Estado de São Paulo, que tem importantes incentivos, além da formação tecnológica, de profissionalizante, e as linhas de crédito da nossa Caixa e da Invest São Paulo, passe a oferecer as ações e definitivamente segurar os empregos e as empresas e atrair novos investimentos. É esse o programa do governador Geraldo Alckmin, é esta a ação do governo de São Paulo e nós na Assembleia estamos buscando com a frente parlamentar exatamente ações nesse sentido. E o Milton, nosso presidente, tem feito e levado aos municípios, participado dos eventos e levado aos municípios essas frentes, estas ações importantes para o município, mas também para o empreendedor, para o empresário, que vai lá no município gerar emprego, renda e proporcionar o desenvolvimento. A sua pergunta, então, ao presidente. Presidente, nós temos lá
a economia verde, na verdade, a linha que você coloca à disposição lá na nossa Caixa, com foco no desenvolvimento sustentável. A minha pergunta é, o município que investe ou que busca esse recurso, que opta por esse recurso, ele tem algum incentivo fiscal? Olha, essa linha Economia Verde que nós criamos inicialmente para o setor privado e mais recentemente nós estendemos para o setor público, na medida em que nós entendemos que os municípios, as prefeituras podem de fato contratar financiamento para investir na melhoria das condições de trabalho que elas hoje apresentam e a partir então de uma linha de financiamento com a taxa de juros mais adequada, é natural então que haja um desenvolvimento, haja uma melhoria das condições econômicas daquele município. Eles podem, portanto, tomar esse financiamento conosco. Agora, incentivo fiscal não é uma questão que a agência de fomento ela trata, nós não temos realmente no nosso portfólio algo semelhante. Eu acredito que, obviamente, procurando a própria Secretaria da Fazenda, discutindo esse tema, e é possível até que se tenha alguma coisa nessa direção. Mas, efetivamente, a agência de fomento, ela tem sim condições em termos de taxa de juros e prazo para atender esses municípios na linha verde. Tribuna Independente ao vivo de São Paulo, nosso entrevistado, o presidente da Agência de Fomento Paulista, nossa Caixa de Desenvolvimento, Milton Luiz de Melo Santos. Participam comigo aqui na banca o presidente da Associação Paulista de Municípios, Marcos Monte, que é vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios. Itamar Borges, deputado estadual. Marcos faz agora a próxima pergunta ao nosso entrevistado. Doutor Milton, os municípios, eles estão procurando linhas de financiamento para a aquisição de máquinas e equipamentos. Nós sabemos que o BNDES tinha uma linha nesse sentido. A nossa Caixa de Desenvolvimento possui uma linha para que os municípios possam adquirir máquinas e equipamentos? Caso caminhões, máquinas pesadas? Sim, eu citei aqui a linha de financiamento voltada para atender a questão de asfaltamento e recapeamento, mas essa linha chamada Via SP, com recursos próprios da nossa Caixa de Desenvolvimento, ela contempla o financiamento de aquisição de máquinas, equipamentos, caminhões, usinas asfálticas também nós financiamos e, além disso, nós trabalhamos com a outra linha de financiamento do BNDES chamada Provias. Essa linha também, ela cobre o financiamento de aquisição de máquinas e equipamentos para os municípios. Itamar Borges, mais uma pergunta ao nosso entrevistado. Falamos bastante aqui da questão do município buscar o financiamento. E a iniciativa privada, os empresários, o pequeno, o médio, como é que ele pode buscar esse recurso? Qual a condição que ele precisa ter para chegar até a nossa Caixa, para buscar esse recurso? Olha, deputado, a condição, nós temos hoje 3 formas para que o empresário ele possa acessar as linhas de financiamento da nossa Caixa de Desenvolvimento. A primeira delas, que é a que nós justamente começamos as nossas operações, é através da entidade de classe a qual o empresário está certamente filiado. Então, nós fizemos convênios com mais de 50 entidades de classe aqui no estado de São Paulo, que vão desde a Fiesp, Ciesp, no caso da indústria, passando pela Federação do Comércio, pela Federação das Associações Comerciais, pela Federação da Agricultura, a BIMAC, Sindipeça, só para citar algumas aqui, não é? Então, os empresários eles podem buscar a agência de fomento através da sua entidade de classe. Se ele não quiser fazer desta forma, ele pode nos procurar no nosso endereço, que é a Rua da Consolação, número 371, aqui em São Paulo. Nós temos no segundo andar uma plataforma para atendimento aos empresários. São 10 gerentes que estão à disposição para atender os empresários. E o terceiro canal, que eu acredito que é o mais fácil, o menos burocrático, é o da internet. Nós atendemos os nossos clientes através do site www.nossacaixadesenvolvimento.com.br. Se você entrar nesse site e clicar no item Negócios Online, você irá entrar no nosso sistema e encaminhar o seu pedido de financiamento, a sua carta consulta
de maneira eletrônica, rápida, sem nenhuma burocracia, sem nenhum intermediário, e dessa forma apresentar o seu pedido de financiamento, que será analisado pela nossa equipe técnica, e mais do que isso, ele vai poder acompanhar o andamento do seu processo através desse site da internet, o que ajuda muito nesse relacionamento com o cliente, sem que, inclusive, ele tenha qualquer tipo de despesa ou perda de tempo nesse processo. Presidente, no ranking de desembolso para empresa privada, para a indústria, quais os setores que têm mais procurado o banco? Como nós começamos em 2009, vocês lembram muito bem, nós estávamos ainda passando pela crise que afetou o mercado internacional em setembro, outubro de 2008, e a economia brasileira estava enfrentando aí uma escassez de recursos muito grande naquele momento. Nós, então, criamos 2 linhas de financiamento para atender as empresas, que são as linhas de capital de giro. E naquele momento, Miziara, o que realmente mais apareceu foram indústrias, foram empresas que estão localizadas aqui na região do Grande ABC, pequenas indústrias que buscaram capital de giro na nossa Caixa de Desenvolvimento para poder manter o seu negócio no dia a dia, já que os bancos tradicionais, supridores de recursos de capital de giro para essas empresas, são chamados bancos do mercado médio, né? Esses bancos também apresentavam uma certa dificuldade porque não tinha liquidez no mercado. Então, a Agência de Fomento já nasceu num momento muito importante, disponibilizando naquela época o recurso para capital de giro. E a indústria, respondendo à sua pergunta, foi de fato a que mais demandou recursos da Agência de Fomento até o momento. Desenvolvimento dos municípios é o tema do Tribuna Independente, ao vivo aqui de São Paulo. O telespectador pode participar pelo telefone operadora 17 é o prefixo 33558432 ou ainda por e-mail tribunasp@redevida.com.br. Faça sua pergunta ao presidente da Agência de Fomento Paulista, nossa Caixa de Desenvolvimento. Tamar. Mais uma pergunta, presidente. O senhor iniciou explanando com relação à mudança, à venda da nossa Caixa e a importância da Agência de Fomento. Para que o telespectador possa compreender um pouco mais essa questão, qual a diferença de uma agência comercial e de um banco comercial e uma agência de fomento? Um banco que tem agências nas cidades e a agência de fomento. Como que o telespectador poderia compreender essa diferença e o papel efetivo? Olha, muito boa a sua pergunta, porque nos dá essa oportunidade de esclarecer que esse é um ponto sempre muito importante. A agência de fomento, das pessoas que não conhecem, é um banco de desenvolvimento, e eu sempre cito uma referência que obviamente todo mundo conhece, o BNDES, né? Eu digo que é o BNDES paulista, é um banco de desenvolvimento que não capta recursos junto ao público, ou seja, nós não temos conta corrente. Você não vai abrir uma conta corrente no Banco de Desenvolvimento, na agência de fomento. Mas você, empresa, poderá sim tomar um financiamento conosco, porque o objetivo maior nosso é, de fato, apoiar o desenvolvimento do Estado de São Paulo via financiamentos de longo prazo com recursos do meu acionista, com capital próprio ou então com repasses de instituições financeiras de desenvolvimento, como é o caso do BNDES. Nós financiamos também empresas com recursos do BNDES. Então, a diferença para um banco comercial é que um banco comercial, ele tem uma rede de agências, ele capta recursos junto ao público de forma geral e ele vende diversos serviços financeiros. Uma agência de fomento não capta recursos junto ao público, opera com capital próprio, nós temos um capital de R$1 bilhão já integralizado, né? E fazemos operações somente para pessoa jurídica, para empresas. Nós não fazemos operações de empréstimo, por exemplo, para o consumo, como é o caso de um banco comercial. Tribuna Independente ao vivo de São Paulo. Nosso presidente, Milton Luiz de Melo Santos, do Banco Nossa Caixa, Banco de Desenvolvimento e Agência de Fomento Paulista. Ele é chamado o banqueiro do povo pelo governador Geraldo Alckmin. Intervalo e voltamos.
Tribuna Independente, ao vivo, da capital bandeirante, Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Agência de Fomento Paulista, Nossa Caixa Desenvolvimento, e o tema é o desenvolvimento dos municípios. A primeira pergunta, telespectador de Anápolis, Goiás, Lutércio de Almeida Gomes, faz a seguinte colocação: Doutor Milton, parabéns pelo seu trabalho em favor do crescimento dos municípios paulistas. Tomara tivesse em todos os estados um banco e uma agência como essa. Em todos os outros bancos, os empresários, pelo menos aconteceu comigo, sou do agronegócio, têm dificuldades para concretizar a negociação. Por quê, em sua opinião? Olha, realmente o agronegócio, ainda mais a pequena empresa que atua nesse segmento, tem uma dificuldade muito grande na obtenção de financiamento, principalmente para investimento fixo, para modernização da sua atividade, a não ser que obtenha esses recursos no Banco do Brasil, que é o agente financeiro tradicional do crédito rural no Brasil. As agências de fomento, aos poucos, também é um processo recente. As agências de fomento começaram em 2001 e eu queria dizer para o telespectador de Anápolis que no estado de Goiás existe sim uma agência de fomento do estado de Goiás, que disponibiliza recursos também para o setor produtivo. É claro que cada estado tem a sua particularidade, tem a sua peculiaridade, mas no caso do agronegócio, nós aqui em São Paulo estamos procurando apoiar os investimentos em mecanização, em automação, em modernização, para que dessa forma nós possamos ganhar mais produtividade e, obviamente, tornar o nosso agronegócio mais competitivo frente aí ao mercado internacional. O Fausto Rosa, ele é de Pedranópolis, no estado de São Paulo. Ele quer saber se o Banco de Desenvolvimento vai criar linhas de financiamento para aquisição de veículos para o transporte escolar. Olha, Fausto, a nossa Caixa de Desenvolvimento ela tem uma linha de financiamento que é a Economia Verde, que permite, entre outras opções, permite financiar, por exemplo, a troca da frota de veículos do município, ou seja, da prefeitura. E por que a gente busca esse financiamento para os municípios? Porque justamente nós queremos, com isso, promover uma substituição de uma frota que consome combustível fóssil, que polui, que emite gases poluentes, para uma frota que tem combustível renovável, como é o caso do etanol. Hoje nós já temos essa linha de financiamento, nós podemos financiar, portanto, a substituição da frota de veículos da prefeitura por uma outra que tenha o consumo do etanol. E dessa maneira nós poderíamos estar atendendo também a questão dos veículos para transporte escolar. Mas além disso eu queria lhe dizer que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, tem uma linha de financiamento para aquisição de ônibus de transporte escolar e que a nossa Caixa de Desenvolvimento ela também pode repassar esses recursos para o município que deseja tomar um financiamento nas condições do BNDES. O senhor responde assim também a Marcos Ferreira, que é de Catanduva. Ele quer saber se a linha verde é só para empresários ou para o poder público também. Está respondido lá. A linha verde, a economia verde, ela vale para os dois, setor privado e setor público, porque a lei que instituiu a Política Estadual de Mudanças Climáticas estabelece uma meta bastante arrojada aqui em São Paulo de redução da emissão dos gases poluentes até o ano de 2020 em 20%. E nesse contexto foi feito um inventário com relação à emissão dos gases poluentes em todos os setores, no setor privado e no setor público. Por isso a nossa linha de financiamento, ela começou com o setor privado e hoje ela já está estendida também aos municípios aqui do estado de São Paulo. A Metal Sinter é prova de que é possível obter financiamento com uma boa causa e bons conceitos como base, aliado à documentação correta. A nossa Caixa nos dá a impressão de absoluta independência e profissionalismo, sem nenhum envolvimento político ou através de relacionamento com o gerente, por exemplo, ou outro fator que não técnico.
Poderíamos afirmar que essa é a maior vantagem desse banco de fomento? Quem faz a pergunta e também diz que é prova da qualidade e do bom conceito do banco é Sérgio Sintra, diretor-presidente da Metal Sinter, palestrante e especialista em meio ambiente. Ô Sérgio, muito obrigado pelas suas palavras. Realmente nós ficamos lisonjeados com a sua mensagem. E, de fato, a nossa Caixa de Desenvolvimento é um banco de desenvolvimento que tem uma independência muito grande, embora controlada pelo Tesouro do Estado de São Paulo, quer dizer, o governo do Estado de São Paulo tem 100% do seu controle, mas a atuação da nossa Caixa de Desenvolvimento ela é eminentemente técnica, pautada em análise da documentação que o nosso cliente disponibiliza e também verificando se aquele projeto que está sendo pleiteado para receber um financiamento, ele tem condições, ele tem viabilidade econômica financeira para que nós possamos aprová-lo. Então eu fico muito tranquilo em dizer aqui para vocês todos e para os nossos telespectadores que é uma atuação extremamente isenta no que diz respeito à alocação de recursos públicos da melhor forma possível. Tatiana Branha, ela é aqui de São Paulo. Ela faz a seguinte colocação: existem várias iniciativas que a nossa Caixa está apoiando, como, por exemplo, a Semana do Empreendedor, que ocorre nesta semana na USP, além de iniciativas que, inclusive, premiam projetos sustentáveis como a Eco House, que pegou o 3º lugar no ano passado. Qual é o limite dos investimentos e qual a possibilidade de aumento de valores? Olha, Tatiana, hoje nós trabalhamos com o limite máximo que nós financiamos projetos é de 30 milhões de reais, que eu acho que é um valor bastante significativo, principalmente pelo fato que nós operamos com empresas de pequeno e médio porte, empresas que faturam até 100 milhões de reais por ano. Nós temos trabalhado, então, em diversas modalidades e temos atendido empresas com faturamento até 100 milhões de reais. Camilo Fernandes, ele é de Campinas, obrigado pela audiência. Existe algum simulador à disposição dos empresários para encurtar caminhos e encontrar as taxas que terão que responder por elas? Nós desenvolvemos uma ferramenta no nosso site, que é o simulador financeiro, que facilita para o interessado ele saber, ele conhecer melhor quanto vai pagar se ele resolver tomar um empréstimo de 5 anos, de 8 ou de 10 anos, e na modalidade seja de um capital de giro, de um investimento para aquisição de uma máquina, um equipamento, ou até mesmo de um projeto. Ele pode entrar com esses dados no simulador e ele vai obter uma planilha com todos os valores, com as prestações, destacando quanto ele vai pagar de principal, juros e IOF, de sorte que, com essas informações, ele poderá, então, tomar a decisão de pleitear o financiamento ou não na nossa Caixa de Desenvolvimento. De Sorocaba, contador e empresário, Carlos de Assis. Eu tenho a impressão que essa pergunta já foi respondida, mas vale a pena insistir. O Banco de Desenvolvimento tem instrumentos hoje para blindar o banco de influências políticas? Sim, é interessante porque eu posso falar um pouquinho de cadeira, porque afinal de contas, como você disse aqui, eu passei 38 anos da minha vida no Banco Central e participei da evolução das normas, da regulamentação do sistema financeiro nacional. E hoje nós podemos notar claramente que a governança nos bancos públicos, Miziara, ela melhora cada vez mais. Cada ano que passa, nós temos hoje administradores muito mais preparados, muito mais conscientes, e o nível de responsabilidade que hoje existe para cada um dos administradores, que está perfeitamente definido isso junto ao Banco Central, é muito grande. De sorte que a interferência hoje ela é bastante reduzida e nós temos total condição de dizer não quando efetivamente uma operação não tem a mínima condição de ser atendida. Tribuna Independente ao vivo pela Rede Vida de São Paulo com o presidente da Agência de Fomento Paulista, nossa Caixa de Desenvolvimento, Milton Luiz de Melo Santos. Agora eu quero fazer uma pausa e dar uma dica muito bacana para quem quer dar aquela renovada no cardápio de casa. Que tal incluir mais pescado na sua alimentação? Pense bem, além de fazer
bem para a saúde, é muito gostoso. Fresco, congelado, seco ou enlatado, o pescado é sempre uma ótima opção. Nós brasileiros temos muita sorte, porque o nosso país tem tipos de pescado para todos os gostos e para todos os bolsos. E já que estamos na Semana do Peixe, que é promovida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura do Ministério da Saúde, agora é uma ótima oportunidade para você mudar para melhor aquilo que você e sua família comem. Então não se esqueça, pescado é um prato cheio de saúde e de sabor também. Por isso, coma regularmente. Viver bem é viver com saúde. Fica a dica do pescado, que é sempre muito gostoso. De Ribeirão Preto, o Mário Triani, ele faz a seguinte indagação, cumprimenta a banca, parabéns pelo programa, muito obrigado. Como é sabido, o Banco do Brasil tem a linha de crédito PEMAT para financiamento de modernização de infraestrutura com valores mínimos de 700 mil na modalidade PEMAT especial. Pergunto, tem a nossa Caixa Fomento uma linha de crédito com valores menores para atender os municípios que não precisam deste valor para investir em infraestrutura de tecnologia para modernização da administração? Olha, nós estamos, na semana passada, nós inclusive fizemos uma reunião com a diretoria para discutirmos a possibilidade de repassarmos recursos do BNDES para uma linha, um programa que está associado à modernização das administrações dos municípios aqui no estado de São Paulo. São recursos do BNDES. Nós estamos, então, nos preparando para podermos fazer assim, ou seja, repassar esses recursos na medida em que os municípios demandarem, na nossa Caixa de Desenvolvimento, demandarem os seus pedidos de financiamento. É importante lembrar que esses pedidos de financiamento, eles têm que passar pela Secretaria do Tesouro Nacional. É a STN, com base na legislação federal, é que tem a competência de aprovar se o município tem ou não condições de tomar aquele financiamento. E somente após a aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional é que nós, então, celebramos o contrato com os municípios que demandam recursos conosco. E uma dessas linhas é justamente essa que está voltada para a modernização das administrações municipais. Um rápido intervalo no Tribuna Independente de São Paulo e voltamos já já com Milton Luiz e todas as perguntas que chegam. Obrigado a todos pela audiência. Iniciamos o último bloco do programa com Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Agência de Fomento Paulista, Nossa Caixa Desenvolvimento, ao vivo aqui de São Paulo. Comigo, Marcos Monte, presidente da Associação Paulista de Municípios, e o deputado Itamar Borges. Duas perguntas aqui, presidente Milton, que tem a ver. Uma é de Max Teixeira Júnior, ambientalista de Manaus. A nossa Caixa vai participar de alguma forma dos grandes eventos que o país vai ter nos próximos anos? E a Francisca Tavares diz o seguinte: parabéns, senhor Miziara, pelo elevado nível do programa, sempre com convidados brilhantes. Obrigado, senhora. Minha pergunta, ela diz, ao banqueiro do povo, refere-se a qual o critério para aprovação de crédito das pequenas e médias empresas? Os empréstimos são para qualquer área? As empresas de serviço também possuem acesso? Existirá algum programa especial de empréstimo para empresas que querem se estabelecer visando a Copa das Confederações e a Copa do Mundo? Bom, são várias perguntas, vamos ver se eu consigo responder cada uma delas. Vou começar justamente pela última pergunta. Nós temos critérios que são absolutamente transparentes em relação à análise dos pedidos de financiamento por parte das pequenas e médias empresas.
Esses critérios são eminentemente técnicos, nós analisamos, obviamente, o cadastro da empresa, nós analisamos os números através dos balanços e balancetes que são encaminhados pelas empresas, para que nós possamos extrair indicadores que permitirão à área técnica avaliar se aquela empresa tem condições de tomar um financiamento e depois pagar esse recurso. Afinal de contas, é um recurso público e que nós emprestamos e queremos que esse recurso volte para que possamos emprestar para outras empresas. Então, sim, existem critérios técnicos e esses critérios são extremamente desenvolvidos dentro da instituição, voltados justamente para poder atender de uma forma a mais justa e transparente possível as demandas que são apresentadas aqui à nossa Caixa de Desenvolvimento. Nós estamos, obviamente, como Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, estamos participando do esforço do governo do Estado no sentido de prover uma infraestrutura mais apropriada relacionada aos grandes eventos. E no caso aí da Copa das Confederações, o que eu poderia dizer é que as empresas que queiram se instalar aqui em São Paulo, que tenham interesse em vir para cá para explorar o mercado do Estado de São Paulo, elas certamente terão condições de buscar financiamento para projetos, para investimento fixo, para ampliação dos seus negócios, desde que elas estejam aqui localizadas no Estado de São Paulo. Nós certamente iremos atender com um prazer muito grande. Com relação à primeira pergunta, A primeira pergunta, se a nossa Caixa vai participar de alguma forma dos grandes eventos que o país vai ter nos próximos anos. Então, vamos participar aqui no Estado de São Paulo e já estamos, inclusive, recebendo pedidos de financiamento, por exemplo, para a construção de hotéis. Porque é sabido que nós vamos ter uma movimentação muito grande no que diz respeito principalmente à Olimpíada, né? A Copa do Mundo um pouco também, mas a Olimpíada também, de sorte que os hotéis que vão ser construídos no interior aqui do Estado de São Paulo, uma boa parte, vão precisar de recursos. E a nossa Caixa de Desenvolvimento tem uma linha de financiamento com prazo de até 10 anos, sendo que desses 10 anos, 2 anos de carência para que você possa, enfim, a sua empresa possa se estruturar melhor e a partir daí começar com o funcionamento do hotel a pagar o empréstimo para a agência de fomento. Ana Lima, aqui de São Paulo, ela gostaria de perguntar ao Dr. Milton por que há tanta burocracia para aprovação de empréstimo, já que todos os dados financeiros das empresas clientes estão interligados. Embora a nossa Caixa esteja à frente de outros bancos em relação a esse ponto, os processos para a tomada de recursos são muito morosos e até a liberação do recurso a empresa sofre um longo período com a falta de liquidez, principalmente se a necessidade for de capital de giro. Olha, Ana Lima, você tem razão. De fato, o processo de concessão de crédito no Brasil, ele ainda é bastante complexo. E isso também é um pouco da cultura que o nosso país tem, praticamente dos 30, 40 anos para cá, em função até de um processo inflacionário extremamente elevado, que fez com que os bancos, durante esse período, se especializassem muito mais em serem grandes captadores de recursos do que efetivamente em grandes aplicadores de recursos, ou seja, realizarem empréstimos para a empresa. Então, mais recentemente, do Plano Real para cá, de julho de 1994, é que o nosso sistema financeiro começou a investir cada vez mais em modelos, em sistemas, para poder realizar operações de empréstimo com mais segurança, com mais garantia, mas simplificando na medida possível. A nossa Caixa de Desenvolvimento tem procurado fazer isso. E uma das formas que eu tenho dito sempre é que você pode procurar através do site da nossa Caixa de Desenvolvimento, você vai ter condições de apresentar o seu pedido de financiamento e vai acompanhar através do nosso ambiente, você vai acompanhar o seu pedido de financiamento, que ocorrerá de uma forma extremamente rápida, desde que, obviamente, você apresente toda a documentação necessária para a obtenção de financiamento. Eu vou pedir agora ao presidente da APM, Marcos Monte, que inclusive comanda de 24 a 26 de outubro na cidade de Indaiatuba, mais um seminário sobre tecnologia da informatização. Exatamente, Miziara. Que você faça uma pergunta nessa direção. Na verdade, nós vamos realizar agora em outubro, de 24 a 26, o Congresso Brasileiro de Tecnologia da Informação para os Municípios. É um evento que a gente procura mostrar as ferramentas de tecnologia da informação, justamente para tornar a administração mais eficiente, mais transparente. E eu até brincava aqui no intervalo
que o nosso amigo de Ribeirão Preto, ele fez a pergunta que eu iria fazer com relação a linhas de financiamento para modernização da administração pública. Mas, dentro dessa linha de modernização, eu gostaria de saber do Dr. Milton se as empresas de alta tecnologia aqui do nosso estado, se existe alguma linha de crédito para elas. Porque nós sabemos que nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, né? Surge no mercado sempre novos produtos e sabemos que São Paulo, pelo nível que tem nas universidades, pelo nível que tem de conhecimento, existe empresas querendo financiamentos nesse sentido. Saber se a nossa Caixa de Desenvolvimento tem linhas para a modernização tecnológica. Sim, Marcos. A nossa Caixa de Desenvolvimento, ela tem uma linha chamada FIP, Financiamento ao Investimento Paulista. Essa linha ela está voltada também para a questão da inovação tecnológica ou da adoção de novas tecnologias. Nós temos essa linha com uma taxa de juros de 0,65% ao mês, mais variação do IPC, e com prazo de até 10 anos, como eu já mencionei aqui. É uma linha de financiamento que foi desenhada para poder atender aquela empresa que quer desenvolver uma nova tecnologia ou quer trazer uma tecnologia lá de fora e implantar aqui no nosso país. Nós temos um interesse muito grande em apoiar as empresas que buscam melhorar a sua competitividade através da introdução de novas tecnologias, e é por isso que essa linha Financiamento e Investimento Paulista está à disposição das nossas empresas aqui em São Paulo. Presidente, manifestação de Ilso Parochi, prefeito municipal de Neves Paulista. Ele diz o seguinte: sou prefeito municipal de Neves Paulista e, primeiramente, aproveito para parabenizar o excelentíssimo deputado estadual Itamar Borges pelo belíssimo exemplo de administração que deixou para nós prefeitos quando foi chefe do Executivo de Santa Fé do Sul. E agora, como deputado, pelo grande empenho e apoio que tem dado aos municípios. Pedimos a Deus que continue te concedendo muita saúde e sabedoria. Quem te cumprimenta também, deputado Itamar, é o Fernando de Tuverava, Fernando Pita, e ele deseja que o senhor procure uma solução, encontre uma solução para acabar com a elevada carga tributária das micro e pequenas empresas do estado de São Paulo. Envia um grande abraço. O prefeito diz o seguinte: aproveito para perguntar ao presidente como fazer para que o prefeito possa fazer algumas simulações de financiamentos. Olha, essa é uma boa pergunta, porque de fato no nosso site nós só abrimos tem para o empresário. Mais para o empresário, ou seja, prefeito, é uma boa colocação sua. Certamente nós vamos considerar a partir desse momento para que as prefeituras tenham condições também de fazer uma simulação e verificar quanto custa o pagamento desses financiamentos que hoje nós disponibilizamos para o setor público. Mas o senhor pode fazer uma simulação como se fosse um empresário, pode entrar no nosso site e ali, obviamente, fazer uma simulação como se empresário fosse, para saber, então, qual é o custo financeiro de uma operação que, porventura, o senhor pretenda fazer, por exemplo, como um investimento fixo, não é? A Priscila Haddad, de Campinas, São Paulo, ela quer saber se existe disponibilidade de empréstimo para um segundo negócio. Ela é empresária e quer montar um segundo negócio. Se há possibilidade de empréstimo. Sim. A possibilidade, nós temos empresas hoje já no nosso cadastro que tomaram um financiamento, depois elas, com a experiência que tiveram conosco, tomaram mais um outro financiamento, começaram inclusive tomando um capital de giro, né? E depois, como viram o relacionamento extremamente fácil, favorável, sem nenhum custo adicional, elas nos procuraram, essas empresas, para tomar um financiamento para a aquisição de um equipamento, de uma máquina, e com isso ela modernizar. Eu cito inclusive alguns exemplos, por exemplo, no arranjo produtivo de joias. Aqui nós temos um segmento bastante interessante, que é a fabricação de joias, onde tem já empresas que hoje têm financiamento com máquinas para melhorar a sua produção e produtividade nesse segmento de joias. O doutor Milton, telespectador de 2 estados, o José Escobar Cavalcante, professor empresário de Belém do Pará, muito obrigado pela audiência, professor Cavalcante. Ele coloca o seguinte: doutor Milton, seu currículo apresentado pelo programa mostra uma atividade nacional, portanto sua visão não é doméstica, vai além de São Paulo. Por isso quero perguntar-lhe sobre a reforma tributária
mal inesgotável que teima em continuar sangrando o empresário. A população permanece mal informada sobre o que representa a carga tributária como sobrecusto de produção na formação de preços nos bens e serviços. Qual a sua opinião a respeito? Olha, José Escobar, é claro que um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta já há vários anos ou há várias décadas é o nosso modelo tributário. É sabido que nós temos hoje uma das cargas tributárias, quando comparada ao PIB, mais altas do mundo. Você, obviamente, sabe disso muito bem. E isso tem prejudicado tremendamente o crescimento e desenvolvimento dos negócios no segmento, principalmente da pequena e média empresa. É preciso que o governo federal, e aí o governo estadual, o governo municipal, os três governos, eles se unam para discutir de uma vez por todas essa questão, que ela acaba por sufocar o mercado, sufocar o setor produtivo. Eu concordo plenamente com você e nós temos visto no dia a dia com as empresas que nos procuram para obter financiamento, temos visto o quanto essa carga tributária ela tem pesado em cima da pequena e média empresa, de sorte que muitas vezes essas empresas acabam por não conseguir se manter viva no mercado. Presidente, o Ricardo Vasconcelos, ele é médio empresário de Natal, ele coloca o seguinte: os juros anunciados de 0,65% estão certos. Aqui no Rio Grande do Norte, pagamos bem mais para a agência de fomento. Então, ele o complementa. Deputado Itamar Borges, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, mais uma vez, uma presença marcante pelo trabalho que o senhor realiza. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, ao mesmo tempo, na condição de coordenador da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, cumprimentando e agradecendo ao prefeito Paroche e dizendo ao Fernando que a desburocratização e a desoneração tributária é o foco da Frente Parlamentar, somada à ação de incentivos, de acesso ao crédito para o micro e pequeno empresário, como a Agência de Desenvolvimento apresenta aqui para nós. Portanto, é uma oportunidade importantíssima que podemos não só falar, mas também dizer um pouquinho das ações da nossa Frente Parlamentar e da Agência de Desenvolvimento. Líder municipalista da nova geração, Marcos Monte, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a você, Sebastião Miziara, e para mim é uma satisfação estar do lado aqui do Dr. Milton e também do deputado estadual Itamar Borges. Realmente a gente vem aqui para participar, fazer perguntas, mas a gente acaba aprendendo também. Isso que é muito importante. E dizer que esse trabalho da nossa Caixa de Desenvolvimento é de suma importância para que realmente a gente possa, aqui no nosso estado, gerar mais empregos e ter o acesso ao crédito. Então, parabéns ao Dr. Milton, parabéns ao governador Geraldo Alckmin, que tem aí levantado essa bandeira do desenvolvimento. Presidente Milton, nas suas considerações finais, muitas perguntas que chegaram agora já foram respondidas ao longo da sua manifestação. Todavia, eu vou citar rapidamente algumas coisas para que na sua consideração final o senhor faça referência a elas se der tempo. A nossa Caixa tem um plano já definido se a crise mundial se instalar no país? Há alguma intenção do governo em transformar a nossa Caixa num mini banco central? Qual a previsão da Agência de Fomento para os próximos 6 meses, em virtude da crise mundial que parte da imprensa faz força para trazer e internar no Brasil? Enfim, são várias perguntas, mas essas as principais, as demais já foram respondidas. Eu deixo agora 1 minuto para suas considerações finais. Bom, olha, muito obrigado aí por essa oportunidade de participar desse excelente programa e ainda mais na companhia de amigos aqui tão ilustres. De fato, a nossa Caixa de Desenvolvimento é um projeto extremamente importante que nasceu no governo José Serra e continua no governo Geraldo Alckmin, e nós temos cada vez mais procurado ampliar a atuação dessa instituição no sentido de apoiar o desenvolvimento da economia paulista. A crise que alguns falam que está vindo do comércio internacional, das finanças internacionais, é claro que ela de alguma maneira afeta o nosso país, o estado de São Paulo em particular, por ser justamente
a maior economia do nosso país, mas a nossa Caixa de Desenvolvimento tem projetos, tem planos e está procurando, naturalmente, com seus recursos, apoiar as pequenas e médias empresas, de sorte que, com isso, elas tenham condições de diminuir um pouco o reflexo dessas consequências da crise internacional. E eu estou convencido de que nós vamos conseguir superar, sim, esse momento. Muito obrigado ao senhor pela entrevista e a você uma boa semana. Obrigado pela audiência e obrigado pela companhia.